Boa noite. Aqui estamos mais uma programação da Jesus, Luz de Nossas Almas, com o estudo do livro Luz do Mundo, psicografia de Edivaldo Franco, e ditado pela nossa irmã Amélia Rodrigues, que tem vários livros onde ela fala a respeito da vida de Jesus, em pequenos detalhes que não estão especificados, né, nos livros na Bíblia, né, no Novo Testamento. Então, trazendo conhecimentos adicionais que são muito interessantes para todos nós. Então, vamos primeiramente agradecer a Jesus por mais este dia que podemos estar aqui reunidos, e ainda que virtualmente, mas que podemos conhecer um pouco mais da vida e dos ensinamentos de Jesus. Que nós possamos ter Jesus sempre no nosso coração, iluminando nossas almas. Que assim seja. Então, hoje nós vamos ver a lição número 20 do livro Luz do Mundo. Este aqui. E que se chama O Consolador. Eu vou ler um trecho, daí a gente comenta e vamos procurar ver o que ela nos trouxe, né? Qual a mensagem que ela quis nos deixar. Então, o Consolador. Aquele mês de Adar era março, começara mais quente que nos anos anteriores, precipitando o louro da aveia em prenúncio de amadurecimento no campo. Os céus de um azul profundo denotavam o rigor da quadra estival na Judéia. Nas áridas encostas das terras crestadas, balsaminas teimosas se abrem em flor, e algumas raras vegetações de cor ocre e moitas das íris violetas cobrem os cortes dos cerros, dando-lhes específica pintura. Balsaminas é uma erva asiática, que também é conhecida com o nome de beijo do frade. E a cor ocre, né, é uma variação do alaranjado, né? Então aquela terra seca, né, por causa do verão muito forte, então só aquelas plantinhas teimosas, né, que estavam se abrindo em flor no meio daquela terra seca. Aquele solo árido e sáfaro, né, agreste, arenoso numa faixa e calcário noutra região, recebera desde há 1000 anos a capital de Israel, fundada por Davi, estabelecendo desde então as diretrizes seguras para o povo sofrido de contínuas escravidões. Então aqui a Amélia Rodrigues está nos localizando aonde que está acontecendo o que ela vai contar, né? Jesus, né? Ele percorria com os seus aqueles terrenos, sofrendo os preconceitos das gentes de espírito rígido, nas observâncias do culto externo, da fé e da lei, sem qualquer integração, porém, no espírito dos ensinos dos profetas e de Moisés. Aquele ano de 29 significava-lhe as dores superlativas da comunhão com os maus, conquanto sem lhes participar das mazelas. Caminhar, comer, conviver com e entre eles, e, no entanto, estar acima deles, sem os ferir e sem os humilhar. Na Galileia gentil, de almas simples e gentes humildes, afáveis e quase sonhadoras, ele defrontara dificuldades. Todavia, amara e fruíra as venturas de receber o amor da ternura e da ingenuidade do povo. No coração dos simples, o licor da generosidade é abundante nas suas almas. Há melodias que entoam cantos de fraternidade pura. Socorrem-se na dificuldade, compreendem-se na aflição, falam o mesmo idioma do sofrimento que os nivela, iguala e irmana.
As aspirações deles raramente vão além do desejo do pão, a segurança da quadra da terra onde erguem o lar e de onde retiram o grão, a saúde, e depois vão para os céus após a jornada concluída na terra. Sem os altos tirocínios e as armadilhas da astúcia intelectiva, amam prontamente e prontamente dão-se. Então, ela comenta, né, que na Galileia, onde ele pregaram durante bastante tempo, né, lá em Cafarnaum, toda aquela região, as pessoas que moravam lá naqueles locais eram pessoas simples, simples de coração, né, que então estavam prontas para ouvir a mensagem de amor que ele vinha trazer, sem muitos questionamentos. Porque na Galileia ele compusera as parábolas simples e expressivas, cantara o sermão do monte, realizara a pesca abundante. Então, lá ele conseguiu fazer passar os ensinamentos e ser amado também. Além de amar, as pessoas também aceitavam, não questionavam os seus ensinamentos, né? Porque se viam acolhidos, se identificavam com aquela lei de amor que ele vinha trazer, aquele consolo que os ensinamentos dele, falando daquele Deus Pai, não aquele Deus rigoroso, aquele Deus que castigava, mas aquele Deus que acolhia, aquele Deus de amor. Então, lá ele havia sido bem acolhido. Agora, a Judéia, porém, era diferente. Atormentado pelas tricas, né, as intrigas da política religiosa e governamental, fazia-se covil de lobos e ninho de águias. Ali, a política nas sinagogas era muito forte, né, e as pessoas se prendiam demais às palavras escritas, sem raciocinar no significado delas. Então, exigiam uma lei, ainda uma lei de talião, né? Aquela lei ainda do olho por olho, dente por dente. Né? Então, não estavam dispostos, não é preparados, não estavam dispostos a aceitar aquela lei de amor que Jesus vinha trazer. Então, Jesus estava ali acompanhado dos seus discípulos. Então, daí ela continua, né? Os companheiros afáveis que o seguiam, desacostumados com as condições de tratamento áspero a que eram submetidos ali, pois que os galileus eram subestimados pelos judeus por serem simples e humildes, mostravam-se receosos, tristes, saudosos das suas praias e terras. Ali, né, então, os discípulos sentiam falta, né, dos locais onde eles estiveram antes, onde eram bem acolhidos. Ali, o preconceito contra os galileus era muito grande, inclusive falava-se, né, quando começaram a falar de Jesus de Nazaré, né, houve até pessoas que disseram, mas o que se espera que venha de Nazaré? De lá não vai vir nada de bom. Então, aquele preconceito que existia contra as pessoas que não eram dali, né? E ainda com os ensinamentos que Jesus trazia, que mexia com os corações e que apontava aquilo que deveria ser modificado, né, substituído por amor, aquilo estava incomodando os políticos, os sacerdotes que tinham aquela ingerência política também, né, porque não estavam de acordo com aquilo que eles queriam que se prolongasse. Né. Então, seguiam-no astutos sacerdotes por toda parte, buscando intrigá-lo com o povo. Apareciam nas praças em que discursava infelizes sofistas para perturbá-los.
Espias desditosos surgiam em todo lugar, tentando surpreendê-lo em qualquer desacato direto ou indireto à letra formalista da lei. Mercenários das sinagogas propunham-lhe perguntas de dúbia significação para prejudicá-lo, e fariseus soezes, indignos e mesquinhos ameaçavam-no frequentemente, invejosos da sua popularidade, armando ciladas verbais. Aí a gente vê, né, o caso, né, aquele caso da mulher adúltera, né, que foi levada para ele para perguntar, que eles colocavam aquela dúvida, né? Ó, a lei diz que é para apedrejá-la. Porque aí, se ele dissesse apedreja, eles poderiam dizer, ó, esse homem que prega o amor autorizou que a gente apedrejasse a mulher. Se ele dissesse não apedreja, ele ia dizer, olha, ele está indo contra as leis de Moisés que manda apedrejar. Mas Jesus estava muito acima disso. Então, ele não disse, ele nem disse apedreje e nem disse não apedreje, né? Ele só disse, aquele que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Uma outra situação foi ali no caso em que eles foram perguntar para Jesus se era lícito, né, pagar o imposto a César. Porque o que eles queriam, que se ele dissesse que era para pagar, eles iriam colocar Jesus contra, os judeus contra Jesus, né, porque iam dizer que ele estava do lado daqueles que os escravizavam. Se ele dissesse que não era para pagar, eles iriam denunciá-lo às autoridades romanas, dizendo que ele estava se rebelando. Mas, novamente, ele fez como ele estava acima de tudo isso, né? Ele pediu aquela moeda, perguntou de quem era a efígie gravada na moeda, e eles responderam que era César, né? Então, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Lembrando, então, do compromisso que se tem. Enquanto estamos na Terra, temos que viver de acordo com as leis terrenas. Temos que cumprir os compromissos aqui da Terra, mas que não podemos descuidar dos compromissos espirituais, né? Dar a Deus o que é de Deus, né? A obediência às leis divinas, né? Então, ele estava sempre acima, por mais que eles colocassem pegadinhas, né, para Jesus sempre se saía muito bem, porque ele estava muito acima disso, né? O conhecimento dele era muito maior do que tudo isso, né? Suas lições, baseadas nas lições da natureza, reforçadas pelos ensinos do Torá, que o Torá é o livro sagrado dos judeus, né? E apoiadas na comunhão íntima que mantinha com o Pai, tocavam e incendiavam de beleza os ouvintes, mesmo os que o detestavam por despeito e inferioridade. Então, mesmo aquelas pessoas que tinham inveja do carisma de Jesus, de como ele tocava os corações das pessoas, eles mesmos também eram obrigados a refletir, mesmo contra a vontade, né? Eles acabavam ficando preocupados com aquilo que Jesus falava, porque mexia com o seu íntimo, né? Eles se sentiam obrigados interiormente a refletir nas suas atitudes. E isso não agradava a eles, né? Então, agora, no meio ali, entre os discípulos, o que estava acontecendo enquanto ele estava passando por essas situações? Desde o começo, os seus discípulos discutiam: qual de nós será perante ele o maior? Qual de nós por ele o mais amado? Quem será afinal o Rabi? E já era tempo de que ele se revelasse e desse uma prova. E isso vinha daqueles que conviviam com ele e conheciam-no, sem o conhecer realmente. Participavam de sua quase intimidade e, no entanto, ignoravam. Viam, ouviam e não entendiam em toda a sua magnitude a missão do seu destino. Muitos deles só foram compreender Jesus depois da partida dele, né?
a começar por Pedro, né, que negou, ele só sentiu totalmente a grandeza de Jesus depois que o galo cantou, quando ele já tinha negado Jesus por 3 vezes. Né? Então, eles ainda não tinham a noção completa de quem era Jesus. Né? Então, Jesus percebe, né? Mistério se fazia anunciar-lhes o futuro. Naquela noite transparente, salpicada pelos diamantes estelares, enquanto a terra se refazia da ardência do dia. Já lhes disseram anteriormente, crede em Deus, crede também em mim. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 14, e tem versículos de 1 a 26, em que há a conversa, em que ele já havia falado sobre essa deixando bem claro que ele era um missionário de Deus, né? Ele era um enviado de Deus para trazer os seus ensinamentos. A pergunta e resposta incisiva não deixara dúvida, foi enunciada com o vigor da certeza inconfundível. Depois reflexionara. Desde os primórdios dos tempos, enviara mensageiros, Deus enviara mensageiros e seus embaixadores para despertarem as consciências humanas pelas civilizações nos diversos tempos. Em todos os povos, seu nome, o nome de Deus, sob outros nomes, chegou aos ouvidos das almas, ensejando o conhecimento da imortalidade, dos deveres libertadores, como também das consequências das ações escravizantes. Desfilam, então, pelas suas evocações, né? Jesus fica lembrando, né, da Krishna, Lao Tse, Abraão, Hermes Trismegisto, Moisés, Buda, Sócrates, Pitágoras, que ele enviara para despertar as consciências para a verdade, recordando nos homens a paternidade divina, laborando pela ética. Então, em várias civilizações, né, em vários povos, tinham estado mensageiros trazendo, preparando, né, a vinda de Jesus, preparando os corações dos povos, falando do amor de Deus. No Oriente, Cristo, Lao Tse, haviam trazido, Buda haviam trazido suas mensagens, né? Na Sócrates, Pitágoras, na Grécia, Moisés, ali para os judeus. E quantos viriam em seu nome depois que partisse? Então, os próprios discípulos seriam os continuadores da sua mensagem e iriam repassar a sua mensagem como realmente aconteceu, que até hoje nós estamos ainda estudando, conhecendo, procurando entender e procurando seguir as pegadas do Mestre. Mas aquela era a primeira experiência real do amor no seio das massas. O amor, até então, era manifestação de fraqueza e covardia moral. Media-se a coragem do caráter do homem pelo rol de seus hediondos crimes. Então, quanto mais violento, quanto mais grosseiro e autoritário fosse, mais corajoso era considerado. A coragem de amar não era valorizada, né? Em civilizações tais do seu tempo, nas quais a mulher e a criança não mereciam registro por serem destituídas de valor, em cujo curso a vida tornada escrava por espólio de guerra valia menos do que uma alimária de carga, ou seja, as pessoas que eram escravizadas tinham menos valor do que os cavalos, os animais que carregavam os jumentos, né, que carregavam o peso, que não serviam como montaria, mas que carregavam as coisas que eram usadas durante as viagens, né? Então, nesse momento, a sua mensagem de amor e de perdão não encontraria ressonância, senão através de muitas dores e muitos séculos. Compreendia Jesus as fraquezas humanas e as incontáveis turbações de que seriam vítimas as suas criaturas, as alterações que imporiam aos seus ensinos, adaptando-os aos interesses dos diversos tempos e das inumeráveis paixões. Como se viu ao longo dos séculos, muitas vezes
os ensinos de Jesus foram suprimidos, foram trocados, né, foram interpretados de forma diferente, né, para, inclusive, alimentando guerras santas, né? Ele que veio falando do amor ao próximo, de amar aos inimigos, ele jamais iria incentivar que se fizesse uma guerra em seu nome. E foi que aconteceram muitas no decorrer das civilizações. Então, fitando o porvir da humanidade sangrenta e dorida, desde aquele então, reuniu os companheiros para os ensinar. E João, no capítulo 14 das Boas Novas, anotou com fidelidade e emoção: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aquela condicional de amor se realizaria no futuro, amá-lo para guardar as lições. E, no entanto, se amando os olvidassem, atormentados, ou se alterassem, matando-lhes a significação, como que escutando a interrogação sem palavra que pairava nas mentes deles, prosseguiu: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode perceber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. A música da sublime promessa modulava no ar uma esperança consoladora, infinita de amor. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. O conforto do amparo contínuo para dar-lhes-ia forças para sobreviverem nas lutas e nas provações. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. O supremo socorro e a perene ajuda continuarão chegando incessante. E um dia, o Espírito de verdade se manifestará, restabelecendo as suas lições, a legítima ideia do amor. Ou seja, ele sabia que iria acontecer de serem deturpados os seus ensinamentos, interpretados de acordo com os interesses mesquinhos do próprio homem. Então, por isso que ele promete que virá um Consolador que vai relembrar os ensinamentos e vai esclarecer o que ele não tinha conseguido tornar mais claro na época devido às condições de compreensão do povo. Já não há dúvida nem receio. Chegarão à Terra as forças invencíveis do mundo espiritual, contra as quais o homem reencarnado, equivocado e irrisório, nada poderá. Essas legiões chegarão a todos os rincões e pregarão a esperança na dor, enxugando as lágrimas da saudade e abrindo as portas da morte para a vida. Penetrarão todos os lares da terra e convocarão os homens à cruzada do amor impessoal e fraterno. Então, ele promete, que virá um Consolador que ficará para sempre conosco, dando conosco e em nós, para que nós possamos recordar os seus ensinamentos e interiorizá-los. E ei-lo chegado. O Consolador encaminha e ampara já milhões de seres, preparando os dias do Senhor entre os deserdados do orbe, homenageando a manhã da felicidade desde o agora das lágrimas. Aí estão, soando as trombetas do além da morte, entoando advertências, repetindo os ensinos, restaurando a verdade. Escutemo-las na acústica do coração. Essa voz que fala pela boca dos sempre vivos é Jesus novamente ensinando. O Consolador em triunfo traça rotas e guia. Mandarei alguém, o Consolador. Não vos deixarei órfãos. E nós vemos que a doutrina vem nos trazer essa consolação a partir do momento em que os sempre vivos, os desencarnados, podem nos trazer mensagens do além, mostrar que a vida continua, que Jesus, assim como Jesus sobreviveu à morte, se mostrando
materializado, né, na ressurreição, mostrando que a vida continua e que todos nós também continuaremos vivos depois, encerrado a nossa jornada aqui na Terra, e que aqueles que nos precederam, aqueles que amamos e que nos precederam no túmulo, continuam vivos e continuam nos amando da mesma forma que nós continuamos amando-os. Então, não se perdem as pessoas a quem amamos, não os perdemos realmente. Deixamos de ter a sua companhia, a companhia física, não podemos ver, abraçar, mas temos a certeza de que eles continuam vivos e onde estão, continuam com os mesmos sentimentos que sentiam por nós, eles também continuam sentindo, que a saudade que temos, eles também têm, mas que prosseguem na certeza de que haverá o reencontro. Então, todos esses ensinamentos que Jesus deixou, nós podemos reencontrá-los no Evangelho segundo o Espiritismo, em todos os livros da codificação de Kardec, que nos mostra a grandeza do Pai, as leis divinas que não podem ser modificadas. A legislação humana mudou muito da época de Jesus até agora, mas as leis divinas continuam as mesmas e continuarão por todo sempre, porque são leis criadas pela inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que nós ainda não temos essa percepção total, ainda não compreendemos totalmente, mas seguindo Jesus, fazendo aquilo que Jesus nos ensinou, aquele ensinamento que Ele nos deixou, de amar ao próximo como a nós mesmos, amar uns aos outros. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Então, quando seguimos aquilo que Jesus nos ensinou, do amor, do perdão, do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, agindo dessa forma, estamos nos encaminhando para encontrar a paz, a alegria, a paz interior, que é a que mais importa. O mundo pode estar desabando. Se estamos em paz conosco mesmo, nós encontramos forças para seguir avante, auxiliar o nosso próximo e nos mantermos firmes na nossa fé. Então, seria essa a mensagem. Eu convido quem desejar ler a mensagem, a mensagem 20 do livro Luz do Mundo, porque quando a gente lê, quanto mais vezes a gente tem contato com algum ensinamento, mais a gente vai conseguir interiorizá-lo, e interiorizando fica mais fácil praticá-lo. Então, agradeço a atenção de todos que acompanharam e convido para mais uma vez agradecermos a Deus pela oportunidade que temos de receber essas lições, nos recordarmos das lições que Jesus nos trouxe e procurarmos colocá-las em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Se conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, gratidão ao Maurício pelo convite para participar daqui mais uma vez desse programa do Mestre de Amor. E um grande abraço, com desejos de muita paz a todos. Até uma próxima.